pode arriscar uma máxima de qual que é a grande finalidade da gestão documental? Ah, sem dúvida, Flávio. A gestão documental é um meio, não é? Um meio para se alcançar um fim. E qual é o fim que a gente precisa alcançar, nós do poder público? Assegurar o pleno acesso às informações geradas pelo poder público. Veja bem, a gente está aqui enfatizando, não é, o aspecto positivo do acesso à informação para o cidadão. Quer dizer, todos os serviços funcionam melhor. Imagine você vai a um hospital, a um posto de saúde e o seu prontuário médico se extraviou. Não é? Você fica prejudicado no atendimento desse serviço, não é? Ou você perdeu um certificado escolar, você retorna à escola e a escola não tem mais aquele histórico escolar para te oferecer uma segunda via. Você também fica prejudicado. Então, às vezes o cidadão acha que é normal ele ter o direito dele usurpado, de certa maneira, por conta do sumiço ou da não localização dos documentos. Mas eu quero destacar um outro aspecto, quer dizer, os benefícios que a própria administração tem quando ela gerencia de forma técnica e adequada os seus documentos. Quantas vezes os gestores adiam as suas decisões porque eles não encontram as informações necessárias que lhes permitam tomar decisões com segurança, bem fundamentadas. O nosso objetivo não é que o gestor, que o administrador público, tome decisões muito rapidamente e erradas. Não, ele precisa tomar decisões rápidas, mas ele precisa tomar decisões corretas, bem fundamentadas. E para isso, muitas vezes, ele precisa ser instruído, não é? Por informações, por documentos que estão acumulados nos arquivos dos seus órgãos e das suas entidades. Então, o fim mesmo da gestão documental é o acesso à informação. Agora, tem outro aspecto, não é, Flávio? Vamos destacar esse outro aspecto aqui que é importante. Quer dizer, nós estamos falando da importância desses documentos de caráter administrativo, porque tem uma grande especialista na nossa área, Flávio, a professora Heloísa Belotto, que diz uma frase muito interessante, que é a seguinte: nenhum documento nasce para fazer história. Os documentos nascem por questões administrativas, questões jurídicas, né, questões fiscais, para provar que as atividades foram exercidas dentro da legalidade, para comprovar o gasto do recurso público de forma correta, de acordo com a lei 8666, né? Por essas razões os documentos nascem. Agora, alguns deverão ser preservados para sempre, porque tem um valor tão substantivo, não é? Como informação, como fonte para a produção de conhecimento, então esses documentos deverão ser preservados. Então, veja bem, mas, por outro lado, é durante esse trabalho de gestão documental que nós vamos reconhecer esses documentos que merecem ser preservados. Então, neste sentido, as duas pontas do processo se encontram. A administração se encontra com a história, não é? E a gente integra os dois processos. Durante todos esses estudos sobre a produção documental atual, nós conseguiremos definir aqueles que devem ser preservados, né, por meio da avaliação documental. Então, na verdade, a avaliação, a gestão, orienta, não é? São vetores importantes para a formulação das políticas de preservação. Isso a gente observa claramente nos municípios, não é, Marcelo? Exatamente, Eda. Veja, aí é que está. O documento ele é criado para servir de prova. Ele não existe um documento criado para ser um documento, digamos, histórico, não. Agora, é claro que eles têm essa natureza, que eles guardam esse potencial, não é, de revelar as atividades que esta instituição exerceu ao longo de sua existência. E isso precisa ser preservado, essa informação. E é por isso, e usando esse termo que está dito aí, patrimônio documental, na verdade, os documentos públicos são considerados patrimônios culturais de uma sociedade.
uma sociedade, uma instituição que não preserva o seu patrimônio documental está dilapidando um bem público, está dilapidando um bem cultural, porque ele vai revelar, Ieda, então, e isso que de imediato não faz, ele vai revelar esse potencial cultural que ele guarda na medida em que ele guarda, digamos assim, ele revela, ele guarda essa história, essa memória institucional. E é isso que os gestores precisam também verificar, esta outra dimensão, que nós vamos explorar um pouquinho mais sobre isso logo mais. Ok, Marcelo, então a gente pode resumir de uma certa forma essa finalidade principal da gestão documental como garantir o acesso, e o meio para se chegar lá é definindo os critérios que vão orientar a construção do patrimônio. Para se chegar nessa política de gestão documental, é necessário uma intervenção institucional, é necessário uma sensibilização. Como que o governo do estado pode orientar, o que a gente pode fazer de dar argumentos, de dar caminhos para os nossos colegas servidores municipais das prefeituras, das câmaras, sensibilizarem seus gestores? Olha, Flávio, acho importante recuperar essa fala anterior do Marcelo para dizer o seguinte: então, a preservação desse patrimônio documental é um dever do poder público, e isso está previsto na nossa Constituição Federal, no artigo 216, parágrafo 1º, né? Agora, como fazer então a gestão na prática, né? Quais as ações que nós devemos tomar inicialmente? Bom, veja, é um dever, certo? Agora, é importante também um trabalho de sensibilização, porque muitas vezes os nossos gestores públicos desconhecem essa legislação, não são muito familiarizados com ela, e também ainda cultivam, não é, esse conceito ultrapassado, né, arcaico de arquivo e de gestão documental, de arquivo e de documento, como arquivo morto, uma coisa de menor importância, sem prestígio, e não valoriza, não investe nisso. Então é preciso sim um trabalho de sensibilização. Agora também é preciso ter dinheiro, recurso, não é? Porque só com boa vontade, embora ela seja super necessária, mas só com boa vontade a gente não consegue reverter essa situação tão desoladora que a gente encontra hoje no cenário nacional, eu diria, não é? Não se trata apenas do estado de São Paulo. Então, recursos, planejar os recursos necessários no PPA, no planejamento orçamentário setorial todos os anos, não é? O que os arquivos precisam para estabelecer, implementar uma política de gestão documental. E gente, né, Flávio? Porque no final das contas tem sempre uma mãozinha que vai lá e faz a coisa acontecer. Então a gente precisa de recursos humanos qualificados, né, capacitados para esse trabalho. Então a gente tem essa dimensão política de envolvimento, de planejamento, e aí na prática, o que a gente tem como construção do conhecimento, Ieda? Então, Flávio, a gente destacou essa dimensão mais política, né, da sensibilização, prever recursos, né, orçamentários, recursos humanos, para implementar essa política de gestão. Agora, tem essa outra dimensão mais técnica, que é o seguinte: eu convido vocês todos, porque a encarar esse grande desafio de construir um conhecimento novo, né? A gente não constrói conhecimento só na universidade, não é? Quer dizer, na prática cotidiana dos nossos arquivos, a gente constrói um conhecimento novo sobre a nossa produção documental. E um conhecimento que só vocês poderão fazer, né? Um conhecimento inédito, sem precedentes, inclusive. E veja que vocês não vão encontrar essas respostas na internet. Todo mundo hoje acha, viu, Flávio, que basta entrar lá na internet, no Google, e encontra todas as respostas. Pergunte lá, quais os documentos que o meu município deve preservar? Quantos anos eu devo guardar este ou aquele documento? Eu posso eliminar este ou aquele? Olha, vocês não vão se sentir seguros com nenhum tipo de respostas, ainda que elas venham nesse sentido. Quer dizer, vocês precisam pesquisar, vocês precisam fundamentar esses critérios e essas decisões na legislação, nas necessidades administrativas cotidianas dos órgãos e das entidades, não é? Que documentos guardar, que valor eles têm, o que fazer com eles, né? Depois de uma guarda temporária, vai eliminar, vai preservar,
eventuais restrições de acesso. Olha, hoje, no âmbito da lei, o que é sigiloso, o que é pessoal, não é? O que eu tenho que proteger. Então, essas questões todas, elas exigem a construção de um novo conhecimento sobre os nossos documentos e as nossas informações. E isso vocês vão precisar assumir no âmbito das administrações municipais.